Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso canal. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um projeto no CodeIgniter 4 e fazer todo o procedimento de autenticação de usuários, tá? Um formulário de login e senha, e também a parte de autorização, ou seja, você validar em uma determinada página, né, no seu painel de administração, painel de admin, ou numa área restrita do seu projeto, que o usuário ele está devidamente autenticado e que ele tenha permissão para acessar aquela página, ok? Então eu vou abrir um bloco de notas aqui, ó, e criar um pequeno roteiro para que vocês tenham uma ideia melhor do que vai ser a nossa aula de hoje. Então nós vamos fazer aqui, ó, criar o banco de dados e a tabela de usuários, criar formulários de registro e de login, implementar o logout, criar filtros no CodeIgniter 4 para autorizar o usuário logado pelo seu perfil, por exemplo, superadmin, admin, user, etc. Tá? Então, por exemplo, o usuário ele pode estar logado, mas se o perfil dele é usuário, né, user, sei lá, vou colocar aqui usuário, para ficar melhor. E ele está tentando acessar uma página que é, por exemplo, só visível a superadministradores, a gente tem que fazer com que o filtro barre o acesso desse usuário nessa determinada página, tá? Então, vamos fazer do zero aqui toda a parte de implementação dos recursos de autenticação, de login e de validação do perfil do usuário dentro das páginas do nosso projeto, beleza? Muito bem, para isso então eu já tenho aqui, ó, no PHPMyAdmin o banco de dados é CI4Auth, tá? Criado, né? Não tem nenhuma tabela ainda, a gente vai criar juntos. E no meu Visual Studio eu criei aqui uma pastinha chamada CI4Auth, tá? Vazia também, a gente vai criar o projeto e fazer tudo aqui juntos também, beleza? Então, vamos lá. Primeira parte, a gente vai fazer aqui então o nosso banco de dados. A gente vai criar aqui, ó, dentro do CI4Auth, a gente vai criar uma tabela chamada usuários. Essa tabela ela vai ter ID, o nome do usuário, né? O username, o login dele, a senha e o grupo, né? O perfil a qual ele pertence, beleza? Então a gente vai ter aqui 5 colunas. Clicar aqui em executar e aí agora vamos colocar aqui, ó. Então ele vai ter uma coluna chamada ID, que é a chave primária dessa tabela, que vai ser inteiro, e aqui do outro lado a gente vai colocar ele como índice primário. Vamos dar aqui um executar e na opção autoincremente a gente vai marcar essa opção para que o ID seja gerado automaticamente no momento do insert. Além disso, esse usuário ele vai ter um nome, que vai ser um varchar de 30. Ele vai ter também aqui o seu nome de usuário, né? A gente pode colocar aqui, ó, usuário, que vai ser um varchar de 16. Ele vai ter uma senha, que pode ser aqui, ó, um varchar, vamos colocar de 255 caracteres. E ele vai ter um perfil, tá? Você pode ser perfil, grupo, enfim. Você pode definir aí uma coluna que vai ser onde vai guardar justamente a informação, se ele é um superadministrador, se ele é um administrador, se ele é um usuário, os diferentes níveis que você vai ter de acesso dentro do seu projeto. Esse perfil que ele pode ter aqui 20 caracteres, acho que dificilmente vai ter mais do que isso, tá? Embaixo aqui, ó, no Engine, tá? Vou trocar aqui de MySum para InnoDB. E feito isso, eu vou clicar aqui em guarda para que a nossa tabela seja efetivamente criada. Então aqui a nossa tabela está pronta, beleza? E agora eu vou voltar aqui no meu CodeIgniter, no meu Visual Studio e fazer a instalação do CodeIgniter, e essa instalação eu vou fazer via Composer, tá? Então eu vou abrir um terminal novo aqui
Vejam que eu estou aqui ó, já na pasta CI4Alpha. Subindo aqui, a gente vai fazer a instalação. Ó, Composer Create App CodeIgniter 4 barra App Starter. Colocar um ponto barra para ele instalar dentro dessa pasta CI4Alpha, senão ele vai criar uma pasta nova dentro aqui da pasta que eu já defini para o meu projeto, tá? Vamos dar o Enter. Opa, coloquei cliente app errado aqui. Sem o tracinho. Dando erro ainda. Ah, eu tô colocando errado aqui. Eu tava certo, mas não é Create App, é Create Project. Agora sim. Beleza? Bem rápido a instalação via Composer. Ele vai baixar aí todos os arquivos do framework. Já toda a estrutura de diretórios também. Beleza? Vou baixar aqui por enquanto. Ó, aqui do lado vocês vão ver que ele baixou essa pasta vendor, né? Que é onde tem tudo do core, do system, do framework. A pasta public, onde a gente coloca os nossos fronts, né? Arquivos CSS, JavaScript, imagens e tudo mais. E dentro da pasta app, efetivamente, é onde a gente cria nossos controllers, nossos models, nossos views e por aí vai, tá? Bom, primeiramente eu vou vir aqui nesse arquivo .env, vou renomeá-lo para .env. E dentro desse arquivo .env, eu vou descomentar aqui a linha 17, que é o CI Environment, e trocar de Production para Development. Tranquilo, nesse arquivo aqui, ó, só isso, salvei. Posso fechar esse arquivo. Agora, dentro da pastinha app, eu vou vir aqui ó, em config, vou vir na pastinha app e vou tirar aqui ó, nesse index page, vou tirar esse arquivo aqui, ó. Vamos lá, deixar vazio, tá? Porque a gente vai utilizar aqui o rewrite, então a gente não precisa dessa index page, tá? Deixo vazio aqui. Como eu vou executar o projeto pelo próprio Spark aqui do CodeIgniter, tá? Esse Spark ele faz o que? Ele é um arquivo de scripts que nos ajuda aqui a automatizar alguns procedimentos de criação de controllers, models, dentre outros arquivos. E ele também já oferece lá um comando que basta que a gente execute e ele starta um novo servidor justamente nessa porta 8080 aqui, tá? Perfeito, nesse arquivo não preciso fazer mais nada. E por fim, aqui nas configurações iniciais, a gente vai abrir o arquivo database. Dentro de config também a gente tem aqui o database. A gente vai colocar aqui os parâmetros para conectar ao nosso banco. Então, meu username lá é root. Eu não tenho password definido, então vou deixar em branco. E o database é o CI4Alpha. É aquele banco que a gente criou, né? Que a gente criou a tabela usuários lá dentro, tá? Então, perfeito, tá aqui. Eu posso salvar esse arquivo também. E posso fechá-lo, tá? Perfeito. Agora vocês vão acessar um link do GitHub, do meu GitHub que está aqui abaixo, tá? Na descrição desse vídeo. E vocês vão baixar esse template aqui, ó, CI4Alpha Template, que é o formulário de login e de registro e um template padrão que eu já deixei implementado para que a gente consiga ganhar tempo, né? A gente não precisa ficar durante o vídeo aqui implementando esses formulários, estilizando tudo, então ele já está pronto, tá? Basta que a gente chame dentro dos nossos controllers lá, que já vai estar funcionando. Então, vocês vão vir aqui em Code, né? Vocês podem baixar ele aqui em zip, descompactar. Depois que descompactar, vocês vão fazer isso aqui, ó, copiar as pastas CSS, fontes, IMG e JS para dentro da pasta public do seu projeto CodeIgniter. E copiar os arquivos login, PHP, registrar e layout para dentro da pasta AppViews, tá? Tenho aqui então, ó, fiz aqui do lado esquerdo, eu baixei aquele repositório lá do GitHub, eu tenho aqui. E aqui do lado direito eu tenho o projeto que eu acabei de criar, que é o CI4Alpha, tá? Então, primeira coisa, ó, dentro da pasta public, eu vou colocar aqui essas 4 pastas, tá? Então, eu copio elas e jogo aqui dentro.
E o segundo passo é eu vir dentro de App e Views, dentro da pasta App Views, e copiar o Layout, Login e o Registrar. E colocar aqui dentro. Tá? Ele recortou e jogou para cá, mas não tem problema, tá? Isso que eu vou acabar excluindo depois. Então tá aqui, se eu voltar aqui no meu Visual Studio, ó, dentro de Views, eu tenho aqui aqueles arquivos que eu copiei lá do GitHub, tá? Para que a gente possa testar, a gente pode criar aqui já o primeiro controller. Vamos supor que a gente vai criar o controller de login, ok? Você pode vir aqui, ó, dentro da pasta controllers e criar o controller login, ou você pode utilizar o próprio Spark, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino para vocês como fazer como automatizar, né, a criação dos arquivos dentro do CodeIgniter utilizando o Spark. Só você dar uma visualizada aqui na nossa playlist de CodeIgniter que você vai achar esse vídeo, tá? Mas é bem simples, ó. Eu vou subir de novo o terminal aqui, ó, para eu criar um novo controller. É só eu colocar aqui, ó, PHP Spark e coloco make controller e o nome do controller que eu quero criar, que no caso aqui é o controller login. Dou um enter, ele vai dar a mensagem aqui, ó, arquivo criado, tá? Login.php. Posso baixar aqui, abrir aqui a minha pasta controllers e ele vai estar aqui, ó. Vou aumentar aqui para melhorar a visualização de vocês. Está aqui o meu arquivo login, inclusive ele já vem aqui com o método index padrão já definido, tá? Próximo passo vai ser eu startar aqui então para eu ver se o meu projeto aqui ele tá funcionando, rodando belezinha, tá? Então, PHP Spark serve, ele vai startar aqui o servidor na porta 8080. Ó, vejam que ele inicializou aqui. Posso baixar ele, volto aqui no meu navegador e executo o localhost 8080. Então tá aqui, CodeIgniter 4.2.6, tá? Funcionando perfeitamente. Vamos chamar aquela view de login, né, que a gente copiou do nosso repositório aqui para o projeto, para ver como está funcionando. Então eu vou colocar um return view e vou chamar aqui, ó, o login. Como aquele arquivo login ele já está dentro da pasta views, ele já vai carregar, tá? E obviamente agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma rota para esse controller e essa action serem executados. Então a gente vai abrir aqui e já deixar aberto também o arquivo config. Dentro da pasta config a gente seleciona aqui o arquivo routes. Deixa ele aqui aberto porque a gente vai precisar usar ele bastante vezes, tá? Bom, então temos aqui a rota padrão, que é essa rota get, né, que é o barra, ele chama o home index, que é justamente essa página que foi carregada. E a gente vai criar uma outra aqui, a gente vai criar o routes get no login e a gente chama aqui o nosso controller login, o nosso método index. E aí ele vai carregar esse método aqui que a gente acabou de implementar, ok? Bom, então aqui eu vou adicionar um barra login aqui em cima do meu navegador e ele vai executar aqui a página, tá? Então tá aqui a página, né, aquela view que a gente acabou de criar, que vai ser a página de login aqui do nosso sistema. Depois eu vou mostrar para vocês também o formulário do registrar, ok? Bom, o próximo passo vai ser a gente criar o nosso model de usuários justamente para a gente gerenciar aquela tabela que a gente criou no PHP MyAdmin aqui dentro do nosso CodeIgniter, tá? Nesse terminal aqui, ó, tá aberto o servidor, né? O servidor está startado, então eu vou criar um terminal novo aqui e aí a gente consegue fazer aqui a criação do model, tá? Então eu vou criar aqui, ó, um PHP Spark make model e eu vou chamar esse model de usuários model. Aliás, usuário model tá no singular. Dei um enter aqui, ele criou o arquivo, tá? A gente vai entrar nesse arquivo agora e fazer algumas configurações. Então, vamos lá, ó. Pasta models, usuário model, abriu aqui, tá? Então, olha só, ele já coloca aqui, ó, por padrão, né? Porque é convencional. O nome da tabela usuários, tá certo? É o nome da nossa tabela lá. Primary key ID também já tá certo. Use auto increment true. Então a gente deixa assim também porque a gente definiu lá que o nosso ID é auto increment, tá?
Uma coisa que eu gosto de alterar aqui é esse return type de array para object. Que aí quando a gente fizer alguma pesquisa, um select no banco, por exemplo, né? Quando ele for dar o fit e retornar essas informações dos usuários que foram buscados no banco, ele retorna no formato object e não no formato array. É uma coisa que eu gosto de fazer. Você tem total liberdade aí para usar da forma que você quiser, tá? Outra coisa que a gente pode fazer para deixar mais segura, né, o nosso model aqui, ó, é nessa propriedade allowed fields, colocar aqui apenas os campos que a gente tem dentro da tabela, exceto o ID, tá? Então, como o ID está definido aqui, eu não preciso redefini-lo aqui. Então, eu vou colocar aqui as outras colunas que eu tenho na tabela, que são nome, usuário, senha e o perfil. Tá? São essas colunas que a gente criou lá na nossa tabela usuários. Tá? Essa parte do dates aqui, tá? Nesse caso aqui a gente não vai usar. Tá? Então eu vou tirar, vou excluir aqui essa parte. Aqui na parte da validação, tá? A gente pode colocar algumas regrinhas aqui para nossa tabela, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, que o campo nome, ele é required, ele é, acho que só required tá bom, ele é obrigatório, beleza. O nosso campo usuário, eu posso colocar aqui que ele é required também, que ele é único, easy unique, tá? Ele é único com base em qual comparação, tá? Com a tabela usuários.usuário. Isso aqui ele define que eu não vou poder ter dois usuários com o mesmo nome. E realmente faz sentido, né? Eu não posso ter duas pessoas cadastradas com o mesmo nome de usuário, porque senão isso aí pode dar problema na hora de fazer o login, você conceder acesso a um usuário que possivelmente não tenha aquele determinado acesso, tá? Então a gente coloca easy unique, ele já faz uma validação para evitar que nessa tabela, nessa coluna, seja repetido o valor que tivesse do usuário sendo salvo. No campo senha, a gente pode ter aqui, só deixar tudo organizadinho, a gente pode ter aqui um required também. E por fim, perfil, né? Vou colocar aqui, ó, perfil, a gente coloca um required para ele não ficar sem um perfil definido, tá? Você pode colocar, né, de acordo com a sua tabela, se você tiver outras colunas, tá? Você pode colocar outras validações também sem problema algum, tá? Aqui para baixo também não vou alterar nada, nem nessa parte das validation messages e tudo, e nos callbacks também não, tá? Bom, então vamos lá. Além disso aqui, tá? Esse aqui já é o básico, que já vem, né, por default no model. Basicamente, com isso aqui a gente já teria um model funcionando perfeitamente. A gente poderia chamar ele lá dentro de algum controller que ele ia estar funcionando. Só que nesse caso especificamente aqui, a gente vai criar algumas funções, tá? A primeira função que a gente vai criar aqui é justamente a função que vai pegar o nosso campo senha e vai criptografar, né? Porque a gente vai salvar dentro do nosso banco não a senha que o usuário efetivamente digitou, mas um hash daquela senha que ele digitou, tá? Então aqui embaixo, depois da declaração aqui dos callbacks, eu vou criar aqui um método, ó, protected function, eu vou chamar de hash password, né? O hash senha, sei lá, pode ser hash senha aqui, ó. Hash senha, e vou receber como parâmetro aqui, ó, esse data, tá? Esse data aqui, o que são? É os dados, né, da instância do usuário que está para ser salva. Por que eu estou passando ela como parâmetro aqui, ó? Porque a senha dentro dessa variável data, ela vai estar normal. Do jeito que o usuário digitou no formulário, ela vai estar aqui. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essa senha que está normal, entre aspas, e aplicar uma criptografia. E aí, com a aplicação dessa criptografia, a gente vai ter uma senha, o hash de uma senha, né? Uma senha criptografada para poder salvar no banco, tá? Então, aqui dentro, como que eu vou fazer isso aí? Ó, eu vou criar aqui a variável data, na posição data,
na posição senha, que é o campo que eu quero alterar, tá? E aí eu coloco isso aqui, vai ser igual a password hash, tá? Uma função do próprio PHP. E aí o que eu vou criptografar aqui, ó, no primeiro parâmetro? Ó, no primeiro parâmetro eu recebo o string password que eu quero alterar. Então eu vou colocar justamente isso aqui. Ó, então eu quero que ele aplique a criptografia na variável data, posição senha. E no segundo parâmetro eu coloco aqui, ó, password default. Então ele vai pegar o valor aqui dessa posição, dessa variável, criptografar e salvar novamente dentro dela mesmo, tá? E aí a gente dá aqui um return na variável data. Perfeito. Quando que esse hash senha deverá ser aplicado, né? Antes de inserir. Então aqui em cima a gente tem dentro dos callbacks esse protected before insert. Então, antes dele fazer efetivamente o insert do novo usuário no banco, ele vai aplicar essa função hash senha, porque aí quando ele for inserir, a senha já estará criptografada. Então, dentro aqui, ó, desse before insert, a gente tem aqui um array que a gente vai colocar aqui justamente o nome da nossa função, hash senha. Ok? Então, para esse model usuário, tá? Que basicamente trabalha aqui na tabela usuários, sempre antes dele fazer um insert, ele vai chamar essa função aqui. E aí ele pega a senha que está setada, criptografa ela. E aí quando ele for fazer o insert, essa senha já estará criptografada, tá? Perfeito. Além disso, a gente vai ter aqui uma outra função, que é justamente a função de, né, que a gente vai usar posteriormente, que é uma função que faz um check, né, é como se fosse o validar login senha, né, eu vou chamar aqui de check, você pode dar o nome que você achar melhor, validar, autenticar, enfim. Então, eu vou colocar aqui um check que recebe como parâmetro o usuário e a senha do cara que está tentando se logar dentro do sistema, tá? Então, public check, usuário senha. Olha, esqueci aqui, ó, public function check, usuário senha. Dentro dessa função aqui, a gente tem que pegar o usuário e senha, esse usuário e senha é o usuário que foram e senha que foram digitados no formulário de login, a gente tem que pegar isso aqui e fazer um select no banco, né, uma busca no banco para ver se trata de um usuário e senha válidos, tá? E aí a gente faz o retorno, né? Por exemplo, se não for um usuário e senha válidos, a gente retorna falso, tá? E se for, a gente pode retornar verdadeiro ou a gente pode retornar o próprio objeto do usuário que foi buscado. Bom, então aqui, ó, busca o usuário. Então a gente vai colocar aqui, ó, o usuário vai ser igual... Ah, eu não posso chamar de usuário porque ele já está aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, busca o usuário vai ser igual a this where, e aí eu coloco aqui, ó, que a coluna usuário deve ser igual à minha variável usuário, e disso aqui eu busco a primeira linha encontrada. Tá? Por que eu busco first aqui? Ó? Porque como a gente definiu que o nosso usuário ele é unique, né? Ou seja, só vai existir um nome de usuário para cada usuário, tá? Não vou ter nomes de usuário, essa coluna usuário nunca vai ser duplicada. Então eu busco first aqui, tá? Porque eu quero já o objeto que foi buscado, tá? Se ele achou, ele traz aqui para o busca usuário e aí a gente valida, né? Se ele, por exemplo, a gente pode colocar, ó, se ele tiver nulo, é porque não encontrou. Se ele não encontrou, é porque não existe esse usuário no banco, tá? E aí a gente dá um return falso logo de cara. Então, se a minha variável buscar usuário for nula, a gente coloca aqui, ó, return false e encerra o método. Se não é nula, significa que ele conseguiu achar uma linha no banco cujo usuário é esse usuário aqui que foi digitado no login. Se ele encontrou, a gente tem que fazer o segundo passo agora, que é validar a senha, tá? Como que a gente faz a validação da senha? Ele tem que dar um hash
nessa variável e comparar o hash dessa variável com o hash do lado do banco, né, da senha que foi salva na hora do insert lá no banco de dados. Para fazer isso também, o PHP já fornece aqui uma função que basicamente já faz todo esse serviço, né, de criptografar e comparar. E a gente vai fazer aqui, ó, se e aí a gente coloca ó, password verify e coloca aqui, ó, nossa variável senha, que é essa senha que veio aqui, com a nossa senha do banco. A senha do banco ela foi retornada aqui para dentro desse busca usuário. Então a gente coloca aqui, ó, busca usuário no atributo senha, tá? Se for falso isso aqui, esse password verify ele retorna true ou false. Então, se for falso, a gente dá um return false aqui também, tá? Return false. Se ele não caiu nem nesse return false, nem nesse return false, é porque o usuário e a senha são válidos. Se o usuário e a senha são válidos, a gente retorna esse próprio busca usuário aqui. Ó. A gente retorna um objeto do usuário com suas informações, nome, usuário, perfil. Então a gente coloca aqui, ó, return busca usuário. E tá pronto aqui o nosso método de validação, tá? Ele busca o usuário pelo usuário digitado, verifica se essa senha aqui, ó, ela é compatível com o hash da senha no banco. Se passou por essas duas validações, ele retorna o usuário autenticado, tá? Bom, aqui nesse usuário model eu acho que é isso, tá? Fizemos aqui todas as implementações necessárias. Podemos fechar esse arquivo. Qualquer coisa depois a gente abre ele de novo, tá? E o próximo passo agora vai ser a gente criar o nosso registro, né? Que é o formulário onde o usuário ele vai se cadastrar para acessar o sistema, beleza? Então a gente vai fazer da seguinte maneira, ó, a gente vai abrir aqui voltar o nosso terminal aqui para cima e a gente vai criar aqui o controller registrar, tá? Então vamos colocar aqui, ó, PHP Spark make controller e colocamos aqui registrar. Beleza? Criou aqui o controller, posso baixar isso aqui. Ó, dentro do controller registrar, a gente vai chamar aquela view registrar que a gente copiou lá do nosso repositório também. Então eu posso estar aqui, ó, um return view e chamo aqui o registrar, né, essa view registrar, que se vocês perceberem ela já está aqui dentro, ó, tá? Para eu testar esse formulário aqui no navegador, eu vou criar uma rota para ele também, tá? Então posso fazer assim, ó, copio aqui essa rota do login e falo agora que ela é a rota do registrar. E aqui ele chama o controller registrar método index. Perfeito. Agora eu volto no navegador e vou testar aqui, ó, registrar e dou um enter, ó. Então aqui a gente tem o nome, o usuário e a senha desse novo usuário que será registrado, tá? Vamos abrir aqui o nosso view registrar. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó. Diminuir aqui o config. Dentro do views, registrar, tá? Tem aqui toda a parte do front e aqui embaixo ele já tem inclusive aqui as validações, tá? Ele vai trabalhar aqui com uma variável mensagem que a gente vai criar lá no nosso controller, tá? Já tá aqui. Então aqui, ó, incluir a variável mensagem. Perfeito. Aqui embaixo, ó, nome, usuário e senha já estão com os nomes corretos. E aí, caso você tenha criado a sua tabela com os outros campos ou outros nomes de colunas, você tem que fazer essa alteração aqui, tá? No meu caso aqui já está no formato correto, beleza? Só um detalhe importante que a gente vai fazer, aqui em cima inclusive tem um comentário, ó, descomentar a função CSRF field, tá? Que é esse campo aqui. Esse campo aqui é um campo que evita ataques ataques maliciosos dentro do seu formulário, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, primeiramente, tá? Descomentar isso aqui, tá? O que ele vai fazer? Ó,
executar aqui, quando eu vier exibir código fonte da página, só subir aqui, ó. Você vai ver que ele cria esse campo hidden aqui, ó. Que ele tem um hashzinho aqui também, que ele vai validar se quando a gente fizer a submissão do formulário, se essa submissão ela está sendo feita por um formulário válido, tá? Para a gente não ficar sofrendo ataques de robôs, né, de bots tentando ficar executando, submetendo o formulário e causar algum tipo de dano aí ao nosso sistema, tá? Então a gente vai descomentar aquela linha para ele criar esse campo aqui. Perfeito. E outra coisa que a gente pode fazer também, já que a gente está desenvolvendo aqui um sistema e se preocupando com as questões de segurança, você pode vir aqui na pasta config, abrir aqui o arquivo filters, ó, CSRF, tá? Ele tá, o alias dele, né, o apelido dele tá criado aqui, só que ele não tá descomentado aqui, ó, no before, então a gente vai descomentar, tá? O que é esse filter aqui, nesses filters? São ações que a gente pode aplicar ao nosso projeto antes e depois das chamadas das requisições, né? Antes de um controller ser efetivamente executado e depois que o controller foi executado e deu uma resposta, ele pode aplicar algum tipo de filtro também, tá? E aqui a gente vai descomentar o CSRF, que é justamente para uma das prevenções, né? Uma das prevenções de segurança que a gente pode fazer. Então isso aqui significa o quê? Ó, before global, tá? Ou seja, vai ser aplicado a todas as páginas, a todas as requisições. Ele vai aplicar esse método aqui antes, tá? Isso aqui vai deixar a nossa aplicação mais segura. E a gente vai descomentar aqui também esse honeypot, tanto aqui no before quanto no after, tá? Esse honeypot aqui, ele também é um filtro que o CodeIgniter fornece que ajuda a evitar que bots fiquem submetendo os formulários que a gente tem dentro da nossa aplicação, tá? Perfeito. Então aqui a gente, no arquivo filters, por enquanto, né, descomentar o CSRF, descomentar o honeypot, tá? Voltando aqui então na nossa view registrar, temos aqui o formulário post, vamos ver onde eu criei ele, tá aqui, ó, form método post, tá? E aqui dentro os campos nome, usuário e senha para serem cadastrados, tá? Obviamente no seu aí, você pode, por exemplo, ter uma confirmação de senha, tá? Enfim, pode ter outras implementações. No caso aqui eu tentei deixar o mais básico possível, ok? Então aqui dentro do controller registrar agora, a gente vai fazer aqui a ação para poder, quando o formulário for submetido, ele fazer o insert, né, desse usuário lá no banco de dados, tá? Eu vou criar aqui, ó, um data message, que é essa variável que eu já inclusive deixei aqui, ó, tá? Se ela não estiver nula, mostra mensagem. Se ela estiver nula, mostra aspas vazias, tá? Esse data message é só para a gente salvar a mensagem de sucesso ou mensagem de erro, né? Na hora de salvar esse usuário, ok? Eu vou criar um if aqui, if this request get method igual a post. Então, se o formulário for submetido, ele cai dentro desse if. Se não, ele passa direto e só mostra o registrar aqui, tá? Então, se ele caiu aqui dentro, o que ele vai fazer? A gente vai criar aqui uma instância daquele model nosso, né? Vou criar aqui, ó, usuário model vai ser igual a model usuário model. Essa função aqui, ela instancia o model, tá? E vai salvar para a gente aqui dentro dessa variável. E aí a gente faz o procedimento aqui para salvar, tá? Então, vou criar aqui, ó, um try. A gente faz dentro de um try catch, tá? Já deixa tudo mais padronizado, ó. Então, se ele cai no exception,
Depois a gente implementa aqui, ó. Dentro do try, a gente vai pegar o usuário data, né, os dados do usuário, que vai ser igual ao this request get post. Esse método get post aqui, o que ele retorna? Ele retorna os dados do formulário que foram submetidos aqui. No caso, nome, usuário e senha, tá? Então eu pego tudo que foi submetido via post e salvo aqui dentro. Além do nome, usuário e senha, a gente vai salvar aqui um perfil para ele, né? A gente tem lá uma coluna perfil dentro do nosso banco. A gente vai colocar aqui, ó, perfil. Vamos colocar que o perfil é usuário, tá? Vou colocar aqui, ó, perfil default vai ser usuário. Poderia ser admin, super admin, enfim. Vamos supor que para todo novo usuário, o perfil dele vai ser esse aqui, tá? Aqui no caso é usuário data, tá? Igual eu criei em cima aqui. Usuário data perfil vai ser igual ao usuário. Beleza? A gente chama agora o método save. Então, se usuário model, e aí a gente chama aqui o save, vamos lá, save, e passa o usuário data, tá? Então a gente pega os dados que vieram do formulário com nome, usuário e senha, e aí a gente adicionou o perfil, a gente passa ele para ser salvo dentro do banco, tá? Então, se isso aqui deu certo, a gente coloca aqui o data message vai ser igual a usuário criado com sucesso. Se deu erro, deu esse erro aí de salvar, por exemplo, não foi validado, enfim, a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui, ó, data message igual a erro ao criar usuário, e aí a gente joga aqui também os erros que foram produzidos, ó. Vou colocar aqui, ó, errors vai ser igual a usuário model errors. Então, se deu erro de validação, por exemplo, o cara colocou o nome dele ou usuário repetido, enfim, algum erro de validação lá, segundo as regras que a gente criou, ele vai cair no else, aí a gente salva essa mensagem também para mostrar para o usuário, para ele saber onde que ele está errando, tá? Se deu algum outro tipo de erro, né, se deu uma exception, na verdade, ele cai dentro do catch, aí a gente pode salvar isso aí também na mensagem. A gente pode colocar, eu vou copiar essa parte aqui, ele dá erro ao criar usuário, a gente concatena isso aqui com o getMessage, que ele tem uma informação também mais apurada de qual erro, né, de qual exception foi gerado, tá? Perfeito, passou por aqui, ele vai chamar a view, só que agora ele vai passar aqui no segundo parâmetro a variável data, né, para que a gente mande para a view aqui a mensagem erro, né, caso ele tenha ocorrido, para ser tratado lá na parte do front. Então, beleza, salvei esse arquivo. Ó, dentro da view registrar, vocês vão ver aqui, ó, que ele trata já a variável erros, tá? Então ele vai jogar dentro de uma lista caso ela esteja setada, e a mensagem, como eu havia mostrado para vocês, também vai ser exibida caso ela não esteja nula. Perfeito. Então vamos lá. A gente vai voltar aqui no nosso navegador. Ó, estamos dando um erro aqui, ó. Vamos ver qual que é o erro. Get method. Vamos ver. Eu escrevi errado aqui no get method. Ah, já sei o que é. Só conferir aqui, ó. This request. Get method aqui é uma função, tá? Havia esquecido aqui dos parênteses, esse aqui era o erro. Só que além disso, tá? Dessa forma que ele já vai funcionar. Já vai funcionar. Só que tem outra coisa que a gente precisa alterar, que é aqui na rota. Por quê? Porque na rota, o registrar ele só está preparado para aceitar requisições do tipo GET. Quando a gente submeter o formulário, ele vai fazer uma requisição do tipo POST. Então ele tem que estar preparado para isso também. Como que a gente faz isso? Tá? A gente consegue fazer isso aqui dentro de uma única definição de rota. A gente pode utilizar aqui não o método GET, mas a gente pode utilizar aqui o método MATCH. E aí a gente associa que
essa URL, né? Esse URI aqui, ó, e chamando esse método, ele vai funcionar tanto quanto o método forget da requisição, quanto para requisições do tipo post. Então ele vai funcionar tanto para um quanto para outro, tá? No match a gente consegue fazer isso aí. Então eu tô assim, ó, o registrar ele vai aceitar requisições do tipo get e do tipo post, tá? Basicamente é isso. Salva também o arquivo rotas, tá? Para funcionar. De volta aqui, ó, tá funcionando a requisição get. Se a gente tentar aqui, ó, clicar no cadastrar e submeter o formulário, vamos lá, dando erro aqui no perfil. Ah, tá, porque não é um objeto aqui, é um array. Então aqui no perfil eu coloco perfil, assim, tá? Agora sim, ó, atualizar, continuar, vamos lá. Salvei, vamos lá, o data não está sendo passado. Passou o data aqui. Vamos ver aqui. Ah, tá. Ó, o problema é que eu deixei comentado aqui. Eu abri o comentário aqui em cima e fechei ele aqui embaixo. Ó. Então a gente arrasta esse comentário aqui, onde ele fecha, a gente arrasta para cá. Ó. Senão ele vai comentar tudo que está aqui dentro, que é justamente quando aparece a mensagem e os erros. Beleza? Agora sim, vamos tentar. Ó. Erro ao criar usuário. O field nome é required, usuário required e senha required, tá? Então é obrigatório, ok? Aqui no meu canal também a gente tem um vídeo falando sobre o translation, né? Como fazer a tradução aí do seu CodeIgniter, tá? É só você dar uma olhada no vídeo também que você consegue colocar isso aqui tudo já no padrão português. Então vamos testar aqui o cadastro de um novo usuário. Vou criar aqui o usuário Rafael e vou colocar aqui uma senha para ele, tá? Cliquei no cadastrar. Ó, outro erro, vamos lá ver. Configurações do banco. Tá aqui, aquela hora acho que eu acabei não salvando, tá? Vou colocar aqui ó, de novo. Root, password não tenho, database CI4auth. Tá? Agora sim salvo, fechei. Volto aqui, vou executar de novo, né? Rafael, senha. Cliquei no cadastrar, usuário criado com sucesso. Voltando aqui no banco, aí vindo em procurar, tá aqui, ó. Vejam que a senha criptografada, perfil usuário Rafael, nome Rafael, ID igual, tá? Então tá aqui, tá funcionando. A gente quiser testar outra inserção, né? Vou colocar aqui outro usuário, por exemplo, ó, Bill Gates, usuário Bill, senha. A gente coloca uma senha aqui para ele. Tá aqui salvo, beleza? Se eu tentar cadastrar um usuário que o mesmo nome de outro que já existe, vamos ver o que acontece. Ó, o usuário field must contain a unique value, tá? Ou seja, pode ser um único valor, ele não deixa salvar usuários com o mesmo nome que já tem cadastrado no banco, tá? Então, essa parte aqui tranquila, só voltando aqui, o usuário Bill Gates está aqui também. Perfeito, então agora a gente pode voltar para tela de login e agora a gente tem que fazer a validação do login aqui quando ele for digitado, tá? Vamos voltar aqui, essa parte do registrar está pronta, vou fechar aqui o registrar, vou fechar aqui essa tela também, vou voltar aqui para o login e vou abrir a view de login aqui do lado. Então, login, um formulário bem parecido, tá? Vamos fazer aqui as alterações, por exemplo, ó, descomentar aqui o echo CSRF field, por questões de segurança. Aqui embaixo, ó, também não podemos esquecer de colocar esse fecha comentário aqui em cima para ele aparecer a mensagem. E no nosso formulário a gente tem usuário e senha. Você troca aqui o nome dos seus componentes, caso você tenha outras colunas, o nome de outras colunas lá no banco de dados, tá? Mas é isso aqui que a gente precisa alterar. E aqui no controller login a gente vai fazer aqui agora a parte do
da autenticação, perfeito? Então, basicamente, como que essa autenticação vai funcionar, né? Se o usuário digitar o login e senha corretos, né, ele vai passar lá por aquele método check que a gente criou no usuários model. Se for falso, a gente dá uma mensagem que o usuário e senha são falsos. Se ele colocou um usuário e senha verdadeiros, a gente vai salvar as informações do usuário, tá? Ou algumas informações do usuário na sessão, numa session, e vai redirecionar esse usuário para uma página restrita, né? Dentro da nossa aplicação, tá? Então, basicamente, o fluxo que a gente vai ter é esse, tá? Muito bem, então aqui dentro do nosso método login, a gente vai colocar aqui, ó, data, mesma coisa, data message vai ser igual a vazio. Verificamos se o formulário foi submetido, então this request get method for igual a post, e ele cai aqui dentro, tá? Caiu aqui dentro, a gente cria aqui ó, o usuário model, que é igual ao model do usuário. Pegamos as informações que vieram submetidas via post, né? E passamos ela para o nosso método check, tá? Então eu vou criar aqui, ó, uma variável usuário check vai ser igual a usuário model, e aí eu chamo aquele método check que a gente implementou dentro do nosso model. O método check, até abrir a classe de novo aqui, ó. O método check ele recebe o usuário e senha, tá? Então a gente vai passar aqui, ó, this request get post usuário. Vou jogar isso aqui para a linha de baixo. E ele vai receber também o this request get post senha. E aí, obviamente, como a gente definiu, ele vai retornar falso se o usuário e senha forem inválidos, ou ele retorna o próprio usuário buscado caso ele seja verdadeiro, tá? Muito bem. Então a gente vai fazer uma verificação aqui, né? Ó, se for falso o usuário check, a gente coloca um data message falando que o usuário e ou senha incorretos. Caso contrário, a gente salva os dados na sessão e redireciona o usuário para a página restrita. Beleza? Bom, a gente vai vir aqui ó, dentro de controllers, abrir aqui esse base controllers, vão perceber que todos os controllers que a gente vai criando, eles têm esse base controller, tá? Então, todas as classes são extensões, são classes filhas dessa superclasse aqui. Dentro dela, eu vou criar aqui a variável session, tá? E por que eu vou criar dentro dela? Porque aí ela já fica disponível para todos os controllers, tá? Eu não preciso ficar criando essa minha variável session em todos os controllers, tá? Eu crio ele aqui uma única vez e ele já fica disponível para todas as classes, todos os outros controllers da nossa aplicação, vamos dizer assim, tá? Eu até dar um exemplo aqui, ó, é só a gente pegar isso aqui e jogar aqui numa linha que não está comentada, tá? This session igual config services session, tá? Então essa variável aqui já estará disponível, né? Porque todas as classes herdam a classe base controller, então elas vão herdar automaticamente aqui essa variável session, tá? Beleza? Fiz isso aqui, salvei, posso fechar aqui e aí dentro do login eu vou salvar os dados na sessão, tá? Para salvar os dados na sessão eu vou colocar aqui this session set e aí eu salvo aqui, ó. Eu posso salvar o nome do usuário, né? Aquele nome que ele coloca no formulário. E aí eu vou pegar isso aqui do usuário check nome
certo? Eu posso salvar também, obviamente, o perfil desse usuário, né? Então eu coloco aqui, ó, set perfil e salvo a variável perfil do usuário check. Beleza? Então eu salvo o nome e salvo o perfil. Por que eu estou salvando esse perfil na seção? É porque cada página ela vai ter lá uma restrição, né? Por exemplo, algumas páginas só poderão ser acessadas por quem tem perfil admin ou super admin. Outras páginas podem ser acessadas por quem tem um perfil usuário, que é o usuário mais comum, vamos dizer assim. Então sempre eu vou ter que fazer essa verificação. Então eu salvo na seção para verificar se o usuário logado ele tem perfil ou não para acessar uma determinada página, tá? E aí por fim aqui a gente redireciona colocando aqui, ó, return redirect to e colocamos aqui, por exemplo, admin. Vamos supor que a página vai se chamar admin, tá? Então, beleza. Antes da gente testar, vamos criar aqui esse admin, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos abrir aqui o nosso terminal e vamos criar esse controller. Ó, então aqui, ó, PHP Spark make controller. A gente vai criar ele, ó, vamos criar aqui, ó, admin barra home. Beleza? Ó, dou um enter, porque aí a gente cria a parte do admin dentro de uma outra pasta, né? Então eu tenho a pasta controllers e eu tenho aqui a pasta admin e dentro da pasta admin eu tenho o home, tá? Dentro desse home aqui do admin, a gente vai colocar aqui por enquanto, ó, vamos colocar aqui, ó, echo H1, não, H2, usuário logado, dois pontos, e aí a gente coloca aqui o nome do nosso usuário, ó, this session get nome, e fecha aqui o H2. Beleza? Só para a gente ver que efetivamente tá funcionando, né, o nosso login, tá? Então a gente vai colocar aqui, vamos adicionar agora essa rota aqui, né, dentro do nosso routes. Vou colocar aqui, ó, routes do admin. A gente coloca aqui routes get admin. Isso aqui joga no admin home dois pontos index. Tá? Ó, veja que eu estou passando aqui o namespace, tá? Você vê aqui no home, ó. Você vai ver aqui, ó, que o namespace dele é admin, então admin barra home e o método index. Perfeito? E aqui no login também eu preciso fazer esse match, né? Porque o login ele vai ter chamadas via método get e via método post. Então vou colocar aqui match e vou colocar aqui que ele pode receber get ou ele pode receber post. Beleza? Acho que tudo correto. Vamos voltar aqui. Ó, executei novamente. Vou tentar colocar um usuário errado aqui, tá? Executei. Não está aparecendo a mensagem aqui. Vamos ver qual que é o erro. Acho que eu não passei a variável data para o meu. Aqui, ó. Return view login. Variável data. Vamos lá. Ó. Colocar dados errados. Ó, usuário e senha incorretos. Tá? E agora vamos colocar um usuário que realmente exista no banco. Que é aquele usuário e senha que eu cadastrei, né? Quem entrar, ó, usuário logado, Rafael, tá? Então tá funcionando, ok? Perfeito. Próximo passo, vamos criar aqui o nosso controller de logout, tá? Eu vou abrir aqui o meu terminal, vou colocar aqui, ó, um PHP make controller, vou colocar aqui, ó, logout. Beleza? Criou. Deixa eu abrir ele aqui, ó, dentro do logout. Aqui basicamente é só destruir a sessão
e voltar para o login, tá? Basicamente é só a gente tem que fazer isso. Então a gente coloca aqui ó, um this session destroy e retorna, né? Return redirect to login. Só isso que a gente tem que fazer, tá? Ele limpa a sessão, obviamente ele vai excluir lá o nome e o perfil do usuário que está logado, tá? E ele volta lá para o login. Perfeito, aqui pronto, tá? Só criar uma rota aqui para ele. Aqui ó, routes get logout, chama aqui a controller logout no método index. Beleza? Se eu voltar aqui, ó, colocar localhost 8080, aqui ele está dentro do admin, beleza? Vou colocar aqui agora, ó, logout. Ó, voltou para cá, tá? E aí agora a gente vai trabalhar com a parte da autorização. Por quê? Como eu fiz o logout, eu não estou mais autenticado dentro do sistema, né? Minha sessão lá não está salva. Mas se eu vier aqui em cima e colocar aqui, ó, admin, vejam que eu consigo acessar essa página. E o ideal é que eu não consiga acessar essa página se eu não estiver devidamente autenticado dentro do sistema. Perfeito? Como que a gente resolve isso? Ó, eu posso vir aqui dentro do admin, ó, dentro do admin, e posso fazer uma verificação, tá? Ó, se o this session get, por exemplo, nome for igual a vazio, redirect para alguma página, tá? Poderia fazer isso? Poderia, só que imagina aqui, ó, que dentro do meu admin eu vou ter 10 páginas diferentes. Imagina ter que fazer esse mesmo procedimento para todas as páginas, tá? Seria ruim, né? Seria uma má prática. Ah, eu poderia criar um método para fazer isso. Perfeito, mas além do controller home, da classe home, poderia ter outras classes, class usuário, class configurações, tá? Se é um sistema de venda, poderia ter lá class gerenciar vendas, enfim, eu poderia ter várias outras classes, eu teria que sair criando isso aí para todos os lugares, tá? O que nós podemos fazer? A gente pode criar um filtro. Ó, lembra que a gente foi no arquivo de filtros e a gente definiu lá que os filtros do CSRF e do honeypot, eles seriam executados, né? Um seria executado sempre antes de executar os controllers e o outro seria executado sempre antes e depois de executar os controllers. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um filtro novo, que é um filtro de autenticação. E aí, sempre antes de determinados controllers, ele valida a autenticação do usuário. Se for uma autenticação válida, ele prossegue para o controller que está sendo requisitado, que foi feito o request. Se o usuário não está autenticado ou se a autenticação dele não vale, né, o perfil dele não vale para aquele controller específico, a gente barra, né, a gente bloqueia o acesso dele àquela determinada página, certo? Perfeito, ó. Na documentação do CodeIgniter, vocês conseguem pesquisar aqui por filtros, ó, filters, controller filters, e aqui ele te dá mais ou menos, né, uma documentação sobre como fazer isso, tá? Então depois quem tiver mais interesse em saber, é só pesquisar aqui. No caso que a gente vai criar um filtro. Basicamente, o que a gente tem que fazer? Ó? Dentro aqui da pasta app, a gente tem uma pasta filters. Tá? A gente cria esse filtro e depois a gente configura ele dentro desse arquivo config filters. Beleza? Então, vamos por partes. Primeiramente, eu vou abrir o terminal aqui para criar um novo filtro. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, PHP Spark make filter, eu vou chamar de auth filter. E ele vai criar o arquivo dentro da pasta filters, tá vendo? Então, vamos abrir ele aqui, ó. Vem aqui em filtros e abre aqui o auth filter, tá aqui. Ele tem que implementar essa interface, tá? Quando ele implementa essa interface exige que essa classe tenha dois métodos, que é o before
e o after, tá? Perfeito. Dentro do método before, o que nós vamos fazer? A gente vai implementar a validação da sessão do usuário, tá? Ó, validar a sessão do usuário, bem como o perfil do mesmo. Beleza? Então, olha só como que a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai criar aqui, primeiramente, uma variável session, né, para a gente ter acesso à sessão. Lembre-se que isso aqui vai ser executado antes do controle. Então, a gente ainda não tem aquela nossa variável session, né? Mesmo se tivesse, ela não estaria disponível aqui nessa classe. A gente coloca aqui, ó, service session. E agora a gente faz a verificação, ó. Se outro detalhe importante. Quando a gente for definir a rota, a gente vai definir, por exemplo, aqui, ó, a gente definiu a rota do admin home, né? Só abrir meu arquivo de rotas aqui de novo. Ó, a gente definiu aqui. A gente vai definir também qual grupo de usuários pode acessar essa rota. Por exemplo, a rota admin ela pode ser acessada por admin, super admin ou user. A gente vai definir isso aí. Quando a gente faz essa definição, o próprio filtro lá ele consegue já fazer essa verificação. Ou seja, se o perfil que está salvo para o usuário na sessão não corresponder a uma das permissões definidas na rota, ele já bloqueia. Por exemplo, se o cara ele está logado como usuário e ele quer acessar uma página que só é acessível para administradores, ele vai ser barrado, tá? Então vamos voltar aqui no nosso off filter. Então se... e como que a gente vai passar esse perfil da rota aqui para dentro do filtro, tá? A gente vai passar aqui através dessa variável argumentos, tá? A gente consegue setar isso aqui. Então se não estiver no array, e aí aqui em session get perfil, tá? Lembre-se que a gente salva dentro da variável perfil, né? Lá quando a gente faz login, ó. Então a gente está recuperando isso aqui. E aqui a gente vai passar essa variável, esses argumentos aqui, ó. Ele é um array, tá vendo? A gente passa aqui, ó, argumentos. Então, ou seja, na variável argumentos vai estar setado quais perfis têm acesso àquela rota. Se o perfil do usuário atual não estiver dentro dos perfis definidos, tá? Não estiver, ó, veja que tem o operador not aqui. A gente vai colocar aqui, ó, você não tem permissão para acessar essa página. Colocar esse die, mas você poderia redirecionar ele para algum outro lugar, para uma página de erro, formulário de login, enfim. Aqui a gente vai colocar aqui só para a gente ir testando mesmo, tá? Perfeito. Aqui a gente não precisa implementar o método after, por quê? Porque a gente faz a validação da sessão, né? A gente faz a validação da autenticação dos usuários antes dele acessar a página, tá? Depois que ele acessar a página, não tem o que fazer aqui dentro desse contexto. Então a gente vai implementar só o método before, o método after a gente deixa ele aqui vazio, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar no arquivo routes e a gente vai validar essa rota que a gente criou, essa rota admin aqui, ó, justamente para não acontecer isso que aconteceu aqui, ó, do usuário conseguir acessar mesmo sem estar logado, tá? Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem o get admin e aí a gente pode passar no terceiro parâmetro aqui, ó, um array com algumas opções extras, ó, tá vendo que tem aqui, ó, o parâmetro options. Nesse parâmetro options, a gente vai poder passar os filtros que a gente quer que sejam aplicados aqui a essa rota, tá? Só que antes de fazer isso, ó, a gente criou a classe AlphaFilter, a gente precisa configurar esse AlphaFilter dentro do arquivo config filters, tá? Então,
Dentro desse arquivo aqui, ó, a gente vai criar um alias, né, um apelido para essa classe que a gente acabou de implementar. E a gente vai definir aonde ela deverá ser chamada, tá? Vamos lá, então. Aqui no aliases, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos chamar de alf, tá? Alf. E aí ele deve chamar... Vamos ver aqui o namespace da nossa classe. AppFilters, né? Então a gente coloca aqui, ó. Barra app, barra filters, barra AppFilter. Class. Perfeito? Então, quando eu uso o filtro com esse apelido aqui, ó, alf minúsculo, ele já sabe que a classe correspondente é essa aqui, ó, app filters elf filter class. Perfeito? Então, a gente salvou aqui. Dentro do rotas agora, é só passar esse apelido aqui para a rota que a gente quer fazer a verificação. Ó, a gente vem aqui em rotas, eu coloco aqui, ó, filter, e coloco aqui que esse filter ele vai passar pelo filter alf, tá? Vai passar pelo filter alf. Só que não se esqueçam que eu preciso passar também na variável argumentos quais são os perfis aceitos, tá? Então vamos supor ó, que quem tiver logado como admin e como usuário pode acessar essa página aqui, tá? A gente faz como? A gente coloca aqui, ó, 2 pontos e coloca admin, vírgula, usuário. Então, se ele está logado e ele está logado no perfil admin, ele pode acessar. Se ele está logado no perfil usuário, ele também pode acessar, tá? Simples assim. Então, salvei aqui, tá? Volto aqui e tento executar. Ó, você não tem permissão para acessar essa página, certo? Vamos lá, ó, login. Vou voltar aqui, ó. E vou colocar aqui agora o meu usuário, Rafael, e vou colocar a minha senha. Quando eu clicar no entrar, agora sim, ó, usuário logado, Rafael. Beleza? Lembrem-se que esse usuário Rafael, o perfil dele é usuário, ó. Se aqui eu definisse assim, ó, aqui vai poder acessar só quem for admin, o usuário não pode acessar. Vou tirar o nome dele daqui, ó, o grupo dele daqui, perfil. Tá? Então, vejam só, eu tô logado, só que eu tô logado como um usuário normal, ó, perfil usuário. E agora, essa página só aceita perfil admin. Então, se eu der um F5 aqui, ó, ele coloca você não tem permissão para acessar essa página. Então, ele vai barrar. Beleza? Nesse caso aqui, a gente vai deixar... vamos deixar só como admin. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos trocar aqui, ó, o Bill Gates, ele está como usuário. Vamos colocar ele como admin. Tá, ele tá aqui, ó, admin. A gente vai fazer o logout aqui. Logout. E agora vamos acessar com o Bill Gates. Ó. Bill. Cliquei no entrar. Ó. Como ele é admin e aqui só aceita admin, ele aceitou o Bill Gates. Então, beleza. Ó. Vou deixar aqui admin barra, aliás, vírgula, admin, vírgula, usuário. Que ele vai aceitar esses dois. Tá? Muito bem. Vamos supor... Ó, que a gente tem aqui, por exemplo, o gerenciamento de usuários. Então, a gente vai criar aqui um novo grupo de páginas aqui, ó. PHP make controller. Vamos chamar aqui de admin barra usuários. Que é onde faz o gerenciamento de usuários, tá? Então, tá aqui, ó, admin, classe usuários, tá? Vamos supor aqui, ó, que dentro de usuários a gente tenha... Ó, echo index de usuários. A gente tem aqui também, ó, public function adicionar. E aí aqui vai ser o add de usuários. E a gente tem também o editar.
teria aqui o add de usuários, tá? Beleza, salvei tudo. Vamos criar uma rota aqui para os usuários, tá? Então, deixa eu abrir meu bloco de notas aqui, ó. Como que vai funcionar para acessar essa página de usuários, tá? Vai ser localhost 8080 admin usuários, e aí a gente pode ter admin usuários, add, edit e por aí vai, tá? Como que a gente cria essas rotas de uma forma bem simples, tá? Uma dica que eu vou passar aqui para vocês. A gente pode criar um grupo de rotas, tá? Então, por exemplo, eu vou apagar isso aqui, ó, eu vou copiar isso aqui, ó, e aí eu apago o restante aqui, tá? E eu crio aqui, ó, admin filter vai ser igual a e passo aquele valor que a gente já tinha, tá? Beleza. E aí eu crio a rota aqui, ó, e eu vou usar o método group justamente para poder facilitar aí na hora de criar as rotas dos usuários, tá? Então aqui, ó, o group admin, a gente passa aqui o filtro, ó, filter vai ser o admin filter, que é a variável que a gente criou aqui em cima, e a gente passa aqui um static function e passa o roots para dentro da função anônima, e dentro dessa função anônima a gente consegue criar as rotas do grupo admin, tá? Então, como eu já defini que o grupo aqui, ó, é admin, eu não preciso ficar colocando ele toda hora, tá? Ele já vai partir do pressuposto que na URL vai ter esse barra admin, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro a gente cria aquele padrão, né? Ó, roots get vazio, ele vai chamar o admin barra home no index. Ou seja, se eu colocar só o admin, sem nada aqui na frente, ou seja, vazio na frente, ele chama o admin home, método index, tá? E aqui dentro eu crio um outro grupo que vai ser o grupo de usuários. Então aqui, ó, usuários. Vamos supor que o filtro do usuário ele é só admin. O usuário normal não pode acessar. Então eu posso criar aqui, ó, auth admin. E aí eu chamo também o static function e passo o roots para dentro desse grupo. Só diminuir um pouquinho aqui para melhorar a visualização de vocês. E aqui dentro eu coloco o roots. Se for vazio, né? Ou seja, se for só admin usuários, ele vai jogar para o admin usuários index. Beleza? Se ele tiver alguma coisa na frente, ó, get, posso colocar assim, ó, n, ele substitui admin usuários e coloca aqui 1. Então, ou seja, se eu digitar aqui, ó, add, ele chama admin usuários, método add. Se eu colocar edit, admin usuários, método edit. Tá? Então eu consigo deixar dinâmico para eu não ter que criar uma rota para cada método que eu tiver dentro do meu controller dos usuários. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui o delete, eu também não preciso criar isso aqui lá, porque... Só copiar aqui, ó. Eu não preciso fazer porque... Por essa rota aqui, ele já vai pegar isso aí dinamicamente, tá? Ponto e vírgula aqui embaixo. Então se eu quiser executar um método edit do usuários, tá? Ó, admin barra usuários barra edit, tá? Então como eu crio o grupo, se o grupo usuário está dentro de admin, significa que vai ser admin barra usuário, tá? Se o edit está dentro de usuário que está dentro de admin, então vai ser admin barra usuário barra edit, tá? Perfeito? E aqui ele executa os filtros normalmente, tá? Então aqui, ó, para o admin, beleza? Ele consegue acessar
logado como admin e como usuário, mas para ele gerenciar usuários, ele só consegue acessar se ele estiver logado como admin. Beleza? Então, salvei. Vejam aqui que o nosso usuário Bill Gates ele é administrador, né? A gente alterou aqui o perfil dele. Então, vamos supor que ele queira executar aqui os usuários. Ó. Vou colocar aqui usuários, ó, index de usuários. Se ele quiser o método add, coloca aqui, ó, barra add de usuários. Se ele quiser o método edit, acho que eu não troquei aqui a informação, né? Ó, aqui é edit de usuários e o delete de usuários, Perfeito? Vamos fazer o logout aqui, logout, ó, e vamos acessar novamente como Rafael, que é o usuário comum, né? Que não tem permissões de administrador. Executei, ó, usuário logado Rafael. No admin ele consegue acessar porque ali ele pode acessar, ó, como admin e como usuário, tá? Se eu quiser acessar aqui, ó, o barra usuários barra edit, por exemplo, ó, ele dá a mensagem de você não tem permissão para acessar essa página porque o perfil, tá? Ele tá passando lá pelo filtro. Beleza? Bom, pessoal, então vou finalizando aqui o vídeo, tá? Ele ficou bem extenso aí esse vídeo, tá? 1h20 de vídeo, mais ou menos. Aqui, então, a gente criou a nossa tabela no banco. Criamos aqui o formulário de registro e de login. Implementamos o logout. Criamos o filtro do CodeIgniter para autorizar o usuário logado pelo seu perfil, né? A gente fez aqui no Auth Filter essa validação. Ele pega a sessão e verifica se o argumento que é passado pela própria rota, né? Ó, esse argumento aqui é onde que ele está sendo passado. Ele está sendo passado aqui e ele está sendo passado aqui, ó. Então, para cada rota ele vai passar e aí ele vai verificar se o usuário logado pela sessão ele tem permissão para acessar. Se ele não tiver, ele cai aqui e, obviamente, o controller não é acessado. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouco, né? Tenham entendido a lógica que eu utilizei aqui para criar esse sistema de autenticação e autorização. Espero que vocês tenham entendido também um pouco aqui a respeito dos filtros. Caso tenha alguma dúvida, tá? Como eu disse antes, é só acessar aqui a documentação oficial, que tem bastante material aí para vocês se aprofundarem nesse assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar o seu comentário aqui embaixo, que dentro do possível eu tento ajudar vocês. E a gente se vê na próxima. Até mais!